Graça e paz, meu nome é Reginaldo, eu estou gravando esse vídeo em nome da classe Sola Escritura, classe de doutrina, da Igreja Batista em Brás Cubas, e estamos gravando esse vídeo para falar sobre a nossa aula de EBD. Estamos vivendo um momento delicado no Brasil, onde na nossa própria cidade de Mogi das Cruzes foi decretado estado de calamidade devido ao coronavírus, onde estamos de quarentena. Então nós estamos precisando da graça do Senhor e queremos aproveitar esse momento, sabe, para compartilhar então a palavra de Deus, aquilo que nós estamos vendo na própria classe, e usar esse meio de comunicação para compartilhar um pouco daquilo que nós estamos vendo. Que Deus abençoe os irmãos, mas nós vamos começar então esse momento com uma palavra de oração. Buscar pedindo para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas nesse momento difícil, tá? Vamos orar? Ore comigo. Senhor, no nome de Jesus nós buscamos a Tua presença. Precisamos mais do que nunca, Senhor, da Tua misericórdia. Precisamos mais do que nunca, Senhor, de que o Senhor venha derramar as Tuas bênçãos e as Tuas misericórdias sobre a nossa nação. Pai, o Teu povo que te chama pelo Teu nome, agora, em oração, busca o Senhor, ó Pai, pedindo para que o Senhor venha ter misericórdia de nós, ó Pai. Que o Senhor use de graça para com nossas vidas, nos livrando do mal. Senhor, sabemos que a Tua palavra nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então queremos aproveitar esse momento, Deus. Queremos aproveitar esse momento para buscar o Senhor, para conhecer mais o Senhor, para conhecer mais da Tua vontade, ó Deus. E acredito, Pai, que o Senhor está no controle. Então pedimos a Tua intervenção, a Tua proteção sobre a Tua igreja, a Tua intervenção sobre o nosso país, a Tua intervenção, ó Deus, sobre o mundo, Pai. Nós temos visto sofrer tanto nesses dias. Pedimos que a Tua glória seja revelada. Ó Deus, pedimos que a Tua glória seja revelada. Senhor, peço pelos profissionais da saúde, as pessoas que estão, ó Deus, de frente diante dessa guerra, Pai, desse momento estranho que estamos vivendo. E pedimos, ó Pai, que fique então, ó Deus, conosco, com nossas famílias. Por favor, Deus, olha pra gente, agora eu te peço que através da palavra do Senhor também fale ao nosso coração, porque a Tua palavra, Deus, acalenta a alma. A Tua palavra, ó Deus, traz refrigério, e nós queremos compartilhar e viver baseado nela, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. A nossa igreja, a Igreja Batista em Brás Cubas, no ano de 2020, tem estudado as cartas paulinas, as cartas do apóstolo Paulo. E a Sola Escritura, a Sala de Doutrina, tem estudado esse mês de março a epístola, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E como eu acabei de dizer, então, a carta aos Romanos é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Nós acreditamos nisso, e durante toda a história da igreja não houve algo ou alguém de expressão que se levantasse contra isso, tá? E o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 1, no versículo 1, ele se identifica como o autor. Ele diz que ele é Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então ele se identifica ali como Paulo, como o autor, e esse é um apanhado doutrinário. Essa carta contém o evangelho com toda a sua essência, e expressa a nossa necessidade para com esse evangelho, uma preocupação então do apóstolo Paulo de fortalecer a vida da igreja, de fortalecer os crentes com essa realidade do evangelho. Ok? O apóstolo Paulo ele não conhecia em si pessoalmente a igreja,
Então ele está falando com alguns irmãos que ele nunca viu pessoalmente. Ele está falando com alguns irmãos que ele aprendeu a amar baseado no relatório que chegou para ele. Um apóstolo Paulo que sofria, escreve para uma igreja que está sofrendo. E ele expressa essa ansiedade, essa expectativa de conhecer Roma logo no primeiro capítulo, tá? Então, como a carta de Paulo, todas, né, de uma forma costumeira, ele começa ali trazendo uma saudação para a igreja. Ele começa então dizendo que ele é o apóstolo e que ele é eleito por Deus, chamado por Deus para o evangelho prometido. Ele coloca como o Espírito de Santidade também estava ali sobre ele e o chamou, a Trindade, para ele chamar dentre todas as nações um povo para a obediência pela fé. E ele olha para Romanos e fala: vocês fazem parte deste povo também. E ele expressa então, a partir no capítulo 1, do versículo 8 em diante, a expectativa, o anseio de visitar a igreja de Roma. Ele gostaria de estar lá com aqueles irmãos em Roma para compartilhar algum dom espiritual, como diz no capítulo 1, versículo 11, e com o propósito de fortalecer aquela igreja que sofria. Então o apóstolo Paulo ele fala: olha, eu gostaria de estar com vocês, para compartilhar um dom espiritual, para fortalecer vocês diante do sofrimento. E essa carta não é uma carta que foi lançada ao vento naquela época, foi uma carta que impactou a vida daqueles irmãos. Impactou a ponto de que depois de alguns anos, o imperador Nero ficar tão desconfortável com a igreja, que ele vai lá, ele coloca fogo em Roma e atribui essa responsabilidade à igreja, aos crentes, aos cristãos na época. Porque essa carta sacudiu a história da igreja, lhes dando princípios bíblicos, princípios doutrinários. E alguns desses princípios que nós vamos compartilhar aqui. Então, ponto base, resumo da carta, capítulo 1, versículo 16 e 17, onde o apóstolo Paulo ele diz: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, a justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para essa carta, olhamos para a história da igreja, nós vemos que essa carta ela traz impacto na vida de todo aquele que lê. Nós olhamos para a própria história, aqueles próprios irmãos que leram essa carta sacudiram o império, fizeram a diferença lá. Nós olhamos por volta de 320 depois de Cristo, Agostinho, lendo um trecho dessa carta, teve a vida transformada, restaurada, deixou a dissolução, deixou a bebedice, porque ele leu o capítulo 13 de Romanos. Nós vemos no século XVI, sabe, no momento escuro da história, um homem que se sentia perseguido por causa do pecado, triste, porque não se sentia aceito diante de Deus, não adiantava comprar indulgência. Ele lê essa carta, ele lê esse versículo: justo viverá pela fé, ele se sente liberto. Lutero. E depois desses homens, Calvino, que se encontraram com essa carta, o mundo não foi mais o mesmo. Então leia essa carta, meu irmão. Estude ela e você vai ver que as coisas não permanecerão a mesma. Então ele parte desse resumo que ele não se envergonha do Evangelho no Império Romano, o império mais poderoso de toda a história naquela época. Hoje talvez a gente não tenha uma cidade ou um país ou algo que se compare com o que era Roma naquela época. Roma ela era potência religiosa dentro
da ordem social. Ela era potência porque ela tinha o conhecimento dentro dos seus filósofos, potência dentro da sua economia. Não havia nenhuma cidade ou algo que se equiparasse a Roma. Então Paulo, dentro disso, ele diz, eu não me envergonho de estar aí, pregando o Evangelho. E por que ele não se envergonhava? Porque o Evangelho era o poder de Deus. Ele diz no capítulo 1 mesmo, porque o Evangelho é de Deus, porque o Evangelho é de Jesus. Então esse é o motivo porque ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o Evangelho de Deus. E esse Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação. Então é um Evangelho que salva, é um Evangelho que liberta, o Evangelho que não é como a filosofia que você dá voltas e voltas e acaba no mesmo lugar e não transforma. O Evangelho ele transforma, ele tira o homem da situação de condenado, de perdido, de escravo e transporta o homem para a situação de livre, resgatado, salvo, purificado. Então por isso que ele não se envergonha do Evangelho, porque é salvação para todo aquele que crê. E ele diz que esse Evangelho não faz distinção. Você pode ser judeu, você pode ser, então, como diz o texto, o grego. Então ele alcança o judeu, ele alcança o grego, ele alcança o bárbaro, o homem simples. Ele alcança o romano, a nata da sociedade. Esse é o Evangelho de Deus, que transforma, que liberta todo homem. Então depois que ele introduz esse resumo da carta, ele começa dizendo quem que o homem é. E a gente vai pensar até esse ponto nessa aula, tá? E eu vou expor com vocês até esse ponto. Então ele diz que o homem precisa do Evangelho porque o homem está condenado. Capítulo 1 até o capítulo 3. Ele diz que esse homem está condenado na sua essência, na sua natureza, e novamente aqui, assim como o Evangelho é a salvação para todo que nele crê, tanto do judeu como do grego, ele diz que também a condenação está sobre todo o homem, tanto dos pagãos como dos judeus. Então todos estão debaixo do juízo divino e merecem a ira divina, porque não há distinção. Essa é uma verdade. Então essa é a condição do homem, para que o homem entenda que ele precisa de salvação, que ele necessita desse Evangelho que é o poder de Deus, do qual o apóstolo Paulo não se envergonha. O homem precisa entender quem ele é. Então, no versículo 18 a 32, o apóstolo Paulo ele declara que os pagãos estão sob a condenação de Deus. E esses pagãos, eles receberam no princípio uma revelação de Deus. No versículo 19 e 20 diz, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido claramente sendo compreendido por meio de todas as coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graça, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensatos deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaro, quadrúpedes e répteis. Então o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, vocês receberam o princípio dessa revelação de Deus, mas vocês rejeitaram essa revelação que ele deixou tão clara para vocês. Antes vocês rejeitaram a luz, e por causa dessa rejeição, sabe, houve uma ignorância espiritual. E essa ignorância espiritual de vocês conduziram vocês à idolatria, onde vocês passaram a idolatrar coisas criadas, homem mortal, como pássaros, quadrúpedes e répteis. Essa é a condição de vocês, e essa condição idólatra
essa condição onde que você riscou Deus do mapa. Porque quando a gente risca Deus do mapa, não sobra mais nada. O que que a gente vê? Então o apóstolo Paulo dizendo que essa idolatria, que essa rejeição, sabe, que essa falta de luz espiritual, como está no versículo 20, conduziu o homem a uma corrupção moral. A partir do versículo 26 a 32 do capítulo 1, onde que ele diz: por causa disto Deus entregou a paixões vergonhosas, entregou as próprias paixões deles. Mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Desta mesma forma, o homem também abandonou a relação natural com as mulheres e se inflamaram em paixões com os outros. Começaram a cometer coisas indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido por sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram, então esses homens desprezaram o conhecimento de Deus, e ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Eles praticaram o que não deviam, tornaram-se cheios de injustiça. Daí ele começa a descrever esse declínio moral do homem. O homem que viveu debaixo de injustiça, de maldade, de ganância, de depravação, inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, bisbilhoteiro, caluniadores, inimigos de Deus, homens insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, a criatividade entregue para o mal, inclinada para o mal, homens que desobedecem aos pais. Então Deus coloca todos esses pecados dentro da mesma característica, todos dentro do mesmo princípio. Ele disse: olha, não somente esses cometem essas coisas, como aqueles que praticam estão reprovados diante de Deus. Ele descreve que essa é a condição do homem, que o homem essa condição está enraizada na sua natureza, e por isso que ele precisa então desse evangelho que é poder de Deus para a salvação. Então estamos debaixo da ira de Deus, meu querido. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Nós estamos debaixo de uma condenação. Nós estamos tão preocupados com aquilo que mata o corpo na nossa realidade hoje, e não entendemos essa verdade espiritual, onde que nós deveríamos estar muito preocupados também com aquilo que mata a alma. O apóstolo Paulo então nos chama a refletir sobre isso nesta carta. Ele diz que esse justo juízo também está sobre os gentios. Não é porque eles têm a promessa, porque a promessa é baseada pela fé. E é isso que ele começa a trabalhar no capítulo 2. Ele diz assim que em vez do povo judeu se humilhar pelo conhecimento da lei, como ele deveria ter feito, ele se tornou crítico e presunçoso, achando que pelo fato dessa eleição ele estava justificado diante de Deus. Mas o livro de Romanos ele traz esse tema, que a justificação é pela fé. E essa fé é baseada em tudo o que Deus fez. A salvação é de Deus, a salvação é de Cristo, não é por nossos méritos, não é por aquilo que a gente faz. Então não adianta eu me tornar crítico, presunçoso por causa disso, e essa presunção cegou os olhos daquelas pessoas. Sabe, isso não fez deles melhor que os pagãos que não tinham a lei. O seu conhecimento da fé, sabe, muito pelo contrário, trouxe condenação ainda maior para eles, fazendo com que eles se tornassem muito mais culpados. É isso que o capítulo 2, versículo 17 a 29 diz. Então não adianta esse conhecimento demasiado, não adianta essa eleição, porque
Então, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele fecha o assunto dizendo: todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. O homem, por sua natureza, sem esperança. É isso que o livro de Romanos, no capítulo 1 do capítulo 3, ele aponta. Mas na sua moldura, no resumo ali, no versículo 16, ele diz que existe uma esperança para mim e para você. A esperança é o Evangelho de Deus, é o Evangelho de Jesus, porque esse Evangelho é poder de Deus. Esse Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Esse poder, sabe, é que nos justifica. Então esse Evangelho, essa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele fala do começo ao fim da nossa salvação. Ele fala que esse Evangelho é aquele que justifica, mas em primeiro lugar é aquele que chama. E aquele que chama, justifica. E aquele que é justificado, Deus santifica. E aquele que Deus santifica, esse glorifica. Então ele diz que para aquele que é salvo, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Talvez essa é a palavra que você precise. E é com essa palavra que eu quero terminar esse pensamento. Realmente estamos muito aquém, sabe, de merecer o favor de Deus. Nesse momento difícil, nós pensamos muito a respeito disso, mas eu quero compartilhar essa mensagem com o irmão. Que mesmo diante dessa nossa condição de perdido, que nós realmente devemos matar aquele que mata o corpo e que mata a alma. Mas esse mesmo Deus providenciou a nossa salvação, a nossa libertação. E essa grande realidade de que Ele chama, dessa grande realidade de que aquele que chama justifica, essa grande realidade de que aquele que justifica santifica, nessa realidade de que aquele que santifica glorifica. Deixou o apóstolo Paulo emudecido, ele diz isso em Romanos: que direi, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não negou seu próprio filho, mas o entregou por nossa vida, como não nos dará com ele juntamente todas as outras coisas? Pense nisso, meu irmão. Reflita sobre essa mensagem. Eu vou orar novamente para a gente encerrar. Senhor, nós te pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, que assim como essa carta, Deus, revolucionou a vida dos romanos, dos irmãos ali de Roma, como essa carta revolucionou a vida de Agostinho, como essa carta revolucionou a vida de Lutero, pai dos pais ali da igreja. Pedimos que ela revolucione a nossa vida, Pai, nos agregando fé, mexendo com nossas estruturas, a fim de Deus, de que possamos ser bênção diante desse caos que estamos vivendo, Deus. Venhamos confiar no Senhor, porque sabemos, ó Deus, que em todas as coisas, ó Deus, somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe.